aqui do Terraria. Deixa eu falar um pouquinho de qual é a da run aí, antes do Badger começar. Essa run ela vai ser na categoria Moonlord Seeded. Essa categoria, o objetivo é vencer o Moonlord, que seria basicamente o último boss do jogo. E Seeded basicamente quer dizer que ele não vai jogar no mundo aleatório, né? Terraria tem esse elemento de sandbox aí, ele pode gerar o mundo aleatoriamente. Ao invés disso, ele vai jogar em mundos em que ele sabe qual vai ser os recursos que vão estar disponíveis. Isso elimina aí bem o RNG da run, ou pelo menos parte do RNG. Essa run não é NMA Deku-sama, ela tem bug, vai ter duplicação de item. Prevent Cancer Foundation, benefiting them. Character name is going to be Honk today. Honk, yeah, that's right. Yeah, I know, everybody's loving it. All right, let's do it. So we're going to use a couple worlds to start with here. Começando aí, primeira coisa a se notar, essa run ele vai jogar em um total acho que de 5 mundos, ela não é só uma seed. Isso porque ele vai estar pegando aí recursos de cada um deles para acelerar o processo. Isso é permitido nas leaderboards de Terraria. Teve inclusive ali um belo pop-up do Windows avisando que o Terraria queria permissão para acessar a rede. Isso porque ele vai estar jogando em um mundo multiplayer. Isso porque os glitches de duplicação de itens só funcionam no multiplayer. So Terraria speedruns have a mixture of extremely harsh RNG combined with very precise movement, as well as very precise mouse clicks, managing inventory. So a lot of the things that I'm doing here, if I make a single mistake during them, they actually could just totally end the run if I didn't have the backup straps involved. And you can see I have to manage my inventory constantly in order to be able to predict what's going on and use... Na real ele não tá online, ele só cria um mundo no multiplayer para poder fazer a duplicação de itens. So you're gonna see a bit of a strange thing here in Terraria. Agora ele vai fazer um set para duplicar itens usando o item. Ele vai usar a duplicação usando um item frame. Essa duplicação ela permite duplicar itens que ele tenha pelo menos 2 delas. Se ele não tiver 2 unidades do item, ele precisa fazer um hard dupe, que aí ele precisa desligar, quer dizer, ele precisa fechar o jogo e abrir de novo. Ele vai duplicar ali barra de ouro, vai duplicar os rubis, vai duplicar as poções de teletransporte. Time during the game. Oh gosh, I have one of my hotkeys set wrong here. Yeah, this is speedrun, by the way. Agora tem uma speed correção de configuração errada do jogo. Ele colocou uma hotkey errada. It is a make or break moment, honestly, and it's only 11 minutes in the run. If I die during that, it's going to be very hard to recover from it, just because of the nature of these runs. Agora ele vai craftar alguns itens aí com o que ele duplicou. Importante ali, as granadas que vão ser a arma dele durante o início. Mais pra frente, quando ele tiver depois do hard mode aí, que é depois que ele matar o primeiro boss que ele vai lutar, ele vai fazer aí uns arcos pra usar. Mas por enquanto a arma dele é granada e dinamite. Ele também craftou aí um hook. Esse funciona basicamente igual o hook shot do Zelda, ele te puxa pra onde você atirar ele. É muito útil pra se movimentar, porque ele te dá um boost de velocidade bem grande. Leveling up and getting a skill, you find an item in the world that allows you to do that. Now we're going to circumvent all of that by taking advantage of a special fishing item. Ele aproveitou e comprou ali uma foice do mercador, que aparece porque ele tinha um mínimo de dinheiro com ele. Essa foice vai ser usada para fazer um manequim, que permite fazer um glitch ali que dá para ele invulnerabilidade. Craftou os manequins, duplicou eles. Agora ele vai ficar usando as poções de teletransporte. A poção de teletransporte te joga para um lugar aleatório, então ele vai ficar apertando aí a poção várias vezes.
And we could spend an hour doing that right there and not get to where we want to go. But we just did. We just got here. There's an item here that I need from these enemies called vertebrae. Agora ele tá em um dos biomas do jogo, que seria meio bioma maligno, é a Crimson. Todo mundo tem um desse, né? Um bioma que se espalha e vai meio que devorando o seu mundo. Ele precisa matar uns inimigos da Crimson pra dropar uma vértebra, que é um item que vai ser usado pra spawnar bosses depois. There's a couple moments like this where we really have to make sure that we get these items, otherwise we just can't go forward in the game. Don't worry though, we'll definitely complete the entire run. Audio is actually really important for these runs as well, because you can hear enemies' location, and also we're going to be looking for a goose, not even a joke, that we have to get in order to beat the run. It's actually the most powerful weapon that we can employ, and you should get a little bit excited because there's going to be a moment where there's a ton of honking and quacking on screen. Like absolutely a ton. Okay, great. We got the vertebrae here. So that's the drop that we needed. It's amazing just to mention. Aí dropou a vértebra que ele precisava. Ele tomou uma decisão estranha. Geralmente, antes de tentar dropar a vértebra, se você der sorte no teletransporte, você iria parar na dungeon e aí você poderia pegar uma Water Candle, que aumenta a chance de spawnar bichos, né? Então você tem mais inimigos pra matar e tentar dropar seu item. Ele deu azar nos teletransportes e não caiu perto da dungeon. Agora ele chegou na dungeon pra pegar a Water Candle dele. So we're going to switch to only one more world after this, actually. And this is a 5-world run, which is a lot, really. This is actually... So Terraria's actually gone through a lot of changes recently in speedrunning. We found a lot of new glitches and a lot of new strategies that I have to give a shout out to... Mudando de mundo agora, nesse mundo ele vai provavelmente pescar e tentar capturar um pato. O pato é importante, mais pra frente na run só. E pescar é para ele conseguir dropar minérios que dariam muito trabalho ele ficar procurando e minerando. I was not joking. This is a duck. Well, we can call it a goose though. It's fine. Is actually absolutely critical for the run, and we actually just got really lucky getting it so quickly. Now, huge moment of RNG here. We need a single item, a wooden crate that I mentioned earlier. This wooden crate allows us to roll on that table. O pato é muito importante. E não é só porque ele faz honk. We could be here for one pull and get the wooden crate. So it's just where a line just broke. E agora reza pro Aaron Jesus dar uma caixa para ele. This is a good time for donations, actually. All right, sounds good. I have, let's do $25 from Swordplay. Terraria speedrun. I am so hyped. Hey, I love that energy, crowd. Appreciate it. I've also got $250 from Necra. Whoa, Necra! Oh my gosh! Badger! Hey! Have a great run. The Badger we got the wooden crate, yes. Okay, we can move on. Ele conseguiu a caixa. Passando pro próximo mundo. $250? Yeah, man. Are you kidding? The Badger clan loves and supports you. Good luck. Agora ele vai setar um hard dupe. Ele vai colocar os itens que ele só tem uma unidade deles, igual o pato, a caixa, o dinamite. E aí vai sair do jogo e entrar de novo. Embora eu acho que ele errou ali. You know, if I hadn't said anything, you all wouldn't know. This is part of the speedrun, it's fine. Mas basicamente ele vai duplicar o item. It's because if I do make a mistake, if I don't mention it, how do you know? Probably haven't seen a Terraria speedrun before. This is going perfectly, by the way. Okay, so this is the second glitch that we're going to do. Shout out to my friends on Steam, Stunter, Sean. This is the second glitch we're going to do. It's called the hard duplication glitch. It takes advantage of the way that Terraria saves the characters and esse glitch de duplicação hard dupe, ele se baseia em como o Terraria controla o inventário do personagem e o inventário do mundo. E basicamente isso permitiu a ele duplicar. Ficou uma cópia dos itens no baú, uma cópia dos itens no inventário. Agora ele tem dois e ele pode usar o item frame para fazer a duplicação mais fácil. Now we just have to do a little soft dupe here again, and then we'll be on our way to fighting. Agora ele seta a duplicação, mesma coisa, faz um quadradinho de minério, coloca uma workbench embaixo, um baú em cima, tira os dois, coloca um item frame, coloca um interframe embaixo. Ele vai duplicar. O dinamite que ele está duplicando não é para lutar contra o Wall of Flash, vai ser o primeiro boss que ele vai lutar. As caixas vão ser usadas depois que ele entrar no hard mode para dropar minério de alto nível. Ele aproveitou e abriu umas caixas para tentar pegar algum item que aumente a mobilidade dele. Ele pegou a Sailfish Boots, que aumenta a velocidade.
No problem. Okay, great. Now we can move on to try to kill wall flesh. This is going extremely Agora ele vai se teletransportar aleatoriamente mais um pouco pra chegar perto do inferno e poder ir lá lutar contra o Wall of Flash, que é um boss que só spawna no inferno. Você tem que sacrificar um personagem pra ele. Na verdade, ele ainda vai lutar contra o Skeletron, embora ele vai lutar contra ele dentro do Hard Mode. Antes do Hard Mode, ele não vai lutar contra nenhum boss. Now, I said thank you for doing good, not for doing well, because you actually are doing a good thing. So, just by watching and being here, give yourself a pat in the back because you are helping save people's lives. If you didn't know, there's some ele vai consumir agora os Heart Crystals dele para aumentar o HP, aumentar as chances dele de sobrevivência. And while reading that pamphlet, I discovered that 50% of cases of cancer are actually preventable. And all we need to do is be educated on what we need to do to prevent that. And that we can stop people from dying. So thank you for being part of this and making it possible, because you are literally saving people's lives. You are doing good in the world. Agora ele vai preparar o espaço para lutar contra o Wall of Flash, ele vai fazer uma plataforma bem longa. E também vai provavelmente deixar uma Water Candle no chão para aumentar o número de spawns aí na região que ele está no inferno. Isso porque ele precisa que um Voodoo Demon, que é um inimigo um tanto incomum, apareça. Esse inimigo ele carrega um boneco de voodoo do guia, que ele tem que jogar na lava para spawnar o Wall of Flash, que é o boss que ele quer matar. Uma vez que você mate o Wall of Flash, ele modifica o jogo, ele entra no chamado Hard Mode, que seria... Quando saiu o primeiro update do jogo, isso seria o endgame. Hoje ele é meio que um mid-game. Mas basicamente, assim que você matar o Wall of Flash, surgem inimigos mais fortes no jogo, é liberado novos bosses para você lutar, e também mudam ali os recursos que você pode encontrar. And this will happen once more in the game with Terraria, who's a very fun boss, one of my favorite in the game. This game has an amazing soundtrack, but I think Terraria really sticks out to me as a fantastic. Ele também vai aproveitar e pegar uma Hellforge. Essa Forge é necessária para fazer itens novamente de alto nível, usando os minérios que aparecem depois da Wall of Flash. The Water Candle is going to increase the enemy spawn rate. Hopefully we can get this enemy that we need. Dang it, my speedrun, by the way, cursor setting is... Okay, great. We did it. We're fine. Perfect. So a little bit about me. My name is William. It's nice to meet you. I actually prefer to talk to people in person as William. I am Badger on twitch.tv/Badger, and I pretty much play Terraria and do Terraria stuff for a living. O lado de onde o boss vem, a esse droid, ele é definido com base na onde você jogou o voodoo, o boneco de voodoo do guia. Which is just the dream job, right? Who wouldn't want to do that as a living? And I'm absolutely blessed to be able to do so. And part of that is thanks to the support that I've gotten from the developers of this game, actually. They have specifically gone out of their way to promote me, to help make this possible for me. I'm actually going to do something that I practiced today and I've never done before. It's going to go well, don't worry. So this is an action platformer at heart, and I actually like to compare it to a bullet hell game as well, because there is certain moments where there is just so many enemies that are attacking us that it is very reminiscent of a bullet hell game in that way. And that's what makes this game a lot different than a normal action sandbox for me, or a platformer sandbox, or any sandbox game, in that, please bats, in that it really focuses on that combat, it really makes you want to be good at it. And 1.4 is coming out this year as a patch for this game. It'll be free. I've mentioned this a couple times. It'll be free. O Badger fez comentário interessante aí. A desenvolvedora desse jogo, ela vai lançar mais um patch e adicionar basicamente conteúdo de DLC de graça ao jogo. Eles têm feito isso desde o lançamento, aí, lançando patches que expandem o jogo e não tem cobrado nada por isso. Shout out para Relogic, é uma firma bem legal. Por um acaso, esse último patch vai ser literalmente o último patch, não vai sair nenhum depois desse, pelo visto. Okay, we're getting a bit unlucky here. We should be already getting a voodoo doll, and we have not. We are totally set up for it. Everything is good to go. All we need to do is get this drop, and we can continue on. We haven't been able to get it yet. It could spawn at any moment. We'll just do some inventory management in the meantime. We need to kill enemies as fast as we can in order to allow enemies to spawn. Enquanto isso, o Badger aguardando aí que o Voodoo Demon dê um spawn, porque ele precisa que ele apareça. Como eu disse, é um inimigo um pouco incomum. Nesse meio tempo ele vai matando todo mundo com granadas ainda. Granada é bom, dá dano e não destrói blocos. Então ele mantém a plataforma que ele construiu intacta. Para lutar contra o Wall of Flash, ele vai usar a Dinamite, que causa mais dano.
Aí, finalmente apareceu um Voodoo Demon ali. Aquele demônio que fica carregando uma bonequinha nas garras. Take this enemy down, and then we'll kill our friend the guy by throwing his voodoo doll in lava. Agora ele vai jogar o boneco de voodoo do guia na lava, vai matar o guia e vai spawnar a Wall of Flash. I practiced this a ton. No way I should die. Oh, come on, buddy. See, okay, please. I'm working here. I didn't want enemies to spawn. I wanted enemies to spawn a second ago, and now I don't want them to spawn. Speedrunner life. Oh, that Mike Tyson run, huh? Wow, that was so awesome to watch. That was really just absolutely amazing. The amount of practice and effort that went into that. To do it blindfolded with just audio cues. Real gamer moment right there. Just watch that. Okay, so we're gonna do this with Dynamite. Dynamite Agora, batalha contra o Wall of Flash. Ele vai basicamente jogar dinamite ali com um certo ritmo para trás. O tamanho da explosão do dinamite pode pegar ali 2 hit points na Wall of Flash. Então o negócio é andar pra direita e jogar o dinamite pra trás. Pre-hard mode and hard mode, which are the two world settings. Well, I suppose there's even more world settings than that. Okay, a little bit of lag here. There, Wall of Flash is down. That is honestly one of the biggest moments here for me. Okay, great, we did it. Okay, now we're back to our wooden crates. Agora que ele matou o Wall of Flash, as caixas têm chance de dropar minério de alto nível. Então ele vai começar a abrir caixas. Provavelmente ele vai duplicar elas antes, que ele tá com poucas até, tem só 42. Terraria one day, but it's about a 4-hour run, so it's a lot harder to get in here. Okay, we're ficar abrindo caixas e torcendo pra dropar algo útil. Mithril, which we have already, and then we also need titanium. Ele quer dropar provavelmente titânio, que seria, acho que a essa altura do jogo, o minério de mais alto nível que ele pode dropar. So just being here right now is a good feeling. You already need a couple more crates. Come on, titanium, where are you at? There it is, great. Acho que ele finalmente dropou o titânio. Agora ele vai usar o titânio, vai duplicar o titânio provavelmente, vai fazer uma forja de titânio e uma Titanium Anvil, uma Mithril Anvil, não sei qual dos dois ele vai fazer, que permite que ele faça aí os itens de alto nível para ele. Ele vai fazer um set de armadura, a armadura... Ele vai pegar o set que dá bônus para ataque ranged, né? Ele vai lutar os outros bosses agora usando arco e flecha. The progress tiers are pretty simplistic in Terraria. They allow you to basically craft a whole new set of armor once you're in hard mode, which has a lot of different things in it, which I wish I had more time. Lembrando que no Terraria você pode, a partir do hard mode, você pode escolher partes da sua armadura de forma a dar buff para um determinado estilo de jogo. Você pode fazer uma armadura focada em quem joga com combate corpo a corpo, uma armadura que você joga focada em ranged, com arma e flechas, ou você pode fazer uma armadura para mago. Então tem essas opções. E quando você investe um set completo de armadura, ele geralmente te dá um bônus pelo set. Por exemplo, a armadura de titânio te dá um bônus em que você tem chance de desviar de um ataque, depois de você atacar alguém. Tem as armaduras de Summoner também, como o Relix comentou. Essas armaduras, elas são vendidas à parte, né? Eu acho que você compra elas do carinha lá do Tavern Keeper. Agora que ele tá no Hard Mode, tem os biomas novos. Um deles é a Hello, que é onde ele tá agora. Aí ele quer que spawne um unicórnio. Ele vai matar o unicórnio, pegar o chifre dele e usar pra craftar flechas. Junto com Pixie Dust, se não me engano. Isso pode demorar um pouco também, porque o unicórnio é um inimigo um tanto incomum também. So you'll see the unicorn, okay? If we don't get the unicorn, I'm in trouble. Okay, I do need ore still. Actually. Please, unicorn. Don't do this to me. I'm just bursting into loot. Isn't that beautiful? Enquanto isso, ele tá abrindo caixas aí, tentando pegar o minério que ele queria. It's almost nighttime. Oh, that's a herpling, not a... So 1.4 is coming out. It's going to add a whole bunch of new items to the game. It's going to totally revamp everything, adding a new different... Manejar o inventório numa speedrun desse jogo é um tanto complicado. Você tem a opção de favoritar itens, que evita que você jogue eles fora, mas mesmo assim é uma bagunça. Live stream the very first completion of Master Mode on Hardcore. As soon as 1.4 drops, I'll be trying to do that. Come on, Unicorn, please. Pray for me, everyone, okay?
No, it's nighttime. Okay, we have a much lower chance of getting this now. And we're actually quite behind. I would say a minute and 30 seconds behind what I would want to be here. We really need this unicorn to spawn. I could just switch to another world and get the item that we need from a marathon strat, but I really don't want to do that. Se eu não me engano, a probabilidade de unicórnio aparecer diminui agora que tá de noite, então extra azar pra ele, o RNG não tá colaborando. Aí, apareceu. O chifre do unicórnio ele usa pra craftar Holy Arrows, que é usado na batalha contra os bosses mecânicos aí, que vão ser 3 bosses que ele vai lutar contra ao mesmo tempo. A Holy Arrow, quando você atira ela, onde ela acerta, ela spawna uma estrela cadente, que também dá dano nos inimigos. E também é útil como fonte de iluminação, se você tiver underground. É um item bem bacana. Okay, things are looking decent. We just need to make sure we don't miss anything here. Okay, we're gonna fight our friend King Slime. Oh no. Próximo. Okay, I totally didn't make a mistake. Oh no, this is gonna cost us 60 seconds at least. I need to go back upstairs because we do not have enough gel. Ele ia agora matar o King Slime para pegar a Slime Mount, que faz parte do setup, para ganhar invulnerabilidade durante a luta contra boss. Só que ele esqueceu que ele precisava de gel, então ele vai ter que sair lá em cima e matar slimes. Like I just did, which we have the item on us, we just forgot to duplicate it. So we lose a couple seconds. Please. Can I get a donation in while you're working on that? Yeah, go ahead. All right, I've got $10 here from Fluffy Penguin, Badger Clan, bringing the love. Setando mais uma station de duplicação, fazendo mais Rolly Arrows enquanto ele aguarda um inimigo aí para dropar o gel que ele precisa. You will be brilliant as always, Badger. I'm praying to the RNG gods for quick voodoo doll and Plantera bulb. Good luck and have fun. Love from the Badger Clan. Thank you so much. This is my community coming in. Everybody really wanted to see Terraria here. We're all so stoked to have Terraria for the first time, to showcase it to you all. I'm really hoping that after this, people will be interested in running Terraria, and it'll become something that more people just get to see and get to experience, because it is absolutely incredible. Really, the community, for me, these people here that are commenting and doing these $250 tip from Nick, I can't believe it. Making these comments and doing that, it's really what keeps me going, as I mentioned before. Okay, we're back on track. Okay, we'll be all right. Expectativa de Terminator é 1 hora o estimate dessa run. O recorde do Badger é em torno de 40 e poucos minutos, se eu não me engano. So to speak, just before the boss rush, we have to kill these guys. And there is a time limit on that. It is actually possible that we don't make that time limit right now, and that would be absolutely catastrophic. It would actually delay the run by 15 minutes if we didn't get it. But it's not gonna happen. Okay, King Slime does have a special drop from us. It's called Slimy Saddle, and we luta agora contra o King Slime, bem fácil com o setup que ele tem. O King Slime é um boss do early game, ele tá matando agora depois de já ter armadura e armas de alto nível, é bem tranquilo. E ele quer ganhar a montaria característica do King Slime, que é a Slime Saddle. A ideia do glitch que ele vai fazer com a Slime Saddle é a seguinte. A Slime Saddle ela tem um ataque que é tipo um ground pound. Ele bate no chão com força se você apertar, acho que jump 2 vezes com ela. E você fica invulnerável enquanto você está nesse ground pound. Então ele faz um setup que basicamente deixa ela presa infinita, em um ground pound infinito. E aí ele fica basicamente infinitamente invulnerável. E esse setup vai ser usado aí em várias lutas daqui pra frente. Ele só não é útil realmente na luta contra o último boss. Porque o último boss tem um ataque que te dá dano independentemente. Não dropou ainda o item que ele precisa. Ele tem pressa nessa parte do jogo porque ele quer fazer isso antes de acabar a noite, para ele poder fazer o setup para lutar contra os bosses mecânicos. O que me lembra, eu tenho que falar um pouco dos bosses desse jogo. Esse jogo ele tem um total de uns 13 bosses. Nessa run você não vai ver nem perto de todos. No early game tem a Slime que vocês estão vendo, tem o Eye of Cthulhu, tem o Brain of Cthulhu se você estiver jogando em um mundo com Crimson, se você estiver jogando em um mundo com Corruption teria o Eater of Worlds, e tem o Skeletron que é um boss que protege a dungeon. E aí quando você passa... você tem a Queen Bee também no early game. Quando você passa pro Hard Mode, aí tem uma versão mecânica dos bosses Eater of Worlds, a Eye of Cthulhu e Skeletron. Tem o Plantera, tem o Golem, tem o Lunatic Cultist, tem o Moonlord. Seriam esses os bosses no jogo. E tem o Duke Fishron, que é meio que um boss secreto.
E o Wall of Flash que vocês viram. Ele finalmente conseguiu dropar a Slime Saddle que ele queria. Não. Meu Deus do céu, não. Never been to an AGDQ before, never been to a speedrunning event before, and everyone that I got to talk to and commiserate with was as 4 torres, eu acho que elas não contam como boss, mas como elas são pré-requisitos do Moonlord, você teria que matar elas em uma corrida de all bosses. Nessa corrida aqui, não vai lutar contra elas. There's modifiers to the weapons, sort of Diablo-esque style, where if we roll a really high modifier to the weapon, it'll increase our damage a lot and allow us to out DPS. Agora que ele dropou, ele vai fazer o setup. Notem que ele vai ficar quicando em cima dos manequins ali. Ele tá preso nesse estado de ground pound e ele não recebe dano. Ele vai spawnar um monte de Hallowed Mimics. Esses inimigos, eles têm chance de dropar um arco bastante forte. Pra summonar esse mob, ele precisa colocar uma Key of Light, que é feita usando Souls, dentro do baú. E agora é só torcer pra ele dropar um Deadly Stormbolt com um modificador decente. Toda vez que você dropa um item, ele tem a chance de ter um modificador que aumenta ou diminui o dano. Agora ele vai chegar na dungeon para matar o Skeletron. O Skeletron, como eu disse, ele protege a dungeon, então para ele entrar lá dentro ele precisa matar ele primeiro, mas vai ser bem fácil, é um boss do pré-hard mode, então ele não tem nem HP o suficiente, morreu, fim. Agora ele entra para salvar a mecânica, que é uma personagem que fica presa dentro da dungeon. Essa NPC ela vende para ele itens, especificamente fios e atuadores que vão ser usados aí no setup para pular a preparação para o último boss e também vão ser usados para poder lutar contra o Golem fora da arena dele. Okay, we're adopting. Look at that. We're quacking now instead of honking. All right. Oh, there's waifu. Yes. Okay, fantastic. She has a bunch of items that we need to buy. Tá, e agora ele achou a mecânica, ele vai comprar atuadores, fios, switches. Vai comprar também a wire wrench, que é usada para colocar fios. Dropou bones que ele precisava também dos inimigos da dungeon e agora ele volta. Ele provavelmente craftaria agora os itens para summonar os bosses, mas me parece que ele não tem a lente que é necessária para fazer o item que summonaria as Twins, que é a versão hard mode do Eye of Cthulhu, um dos bosses. A Warm Food ele faz usando vértebras e metal, se eu não me engano. E a caveira que invoca o Skeleton Prime, ele dropa, ele usa os bones. Just in the interest of progressing this, we're gonna grab this real fast. Just everybody close your eyes. Don't look. You'll be fine. Okay. Voltou no mundo anterior para pegar as lentes que ele largou. This is gonna really help a lot. Thanks for being so motivational, everybody. I appreciate it, Todd. Okay, we still have a very limited amount of time here. Agora no setup, correndo para fazer mais duplicação de item. Using our invincibility glitch to take advantage of them and using the Daily Stormbow to deal damage. And then, after that, we have the biggest moment of RNG in the entire history of... Agora ele vai summonar os bosses mecânicos e tentar lutar contra eles antes de acabar a noite. Ele tá bem no limite do tempo aí. O Deadly Stormbow pareado com as Holy Arrows faz essa bagunça de tiros que vocês estão vendo. E não deu tempo, o dia chegou, esses bosses não se pode lutar contra eles durante o dia. Ele provavelmente não vai conseguir lutar contra o Skeletron também, porque o Skeletron durante o dia fica basicamente invencível. Deu azar, o RNG não colaborou nos drops aí. Geralmente você consegue fazer isso na primeira noite. Bad pra caramba.
Plantera. We're definitely be able to find Plantera since we're on this different map. It'll be no problem. From here on, it'll just be a boss rush. Actually, it'll be a DPS race as fast as you can kill the bosses. Normally, what you'd be waiting for is just praying and hoping that Plantera, which is a boss that spawns very strangely, it spawns like a doodad, just like a normal plant at random. So we just need to be RTP to the jungle right now. Once we're in there, we'll find Plantera. Mr. Gaming Chat, you got any more donations for me? Oh, I got tons of them, man. Oh, yeah? Let's start with $5 from Rage Plays. Hey, Badger, Rage Plays here. Still working on the everything % run. Bom, ele vai aproveitar que ele... Aproveitar não, né? Mas tentar tirar proveito que ele perdeu aí a luta contra os bosses. Ele vai tentar enfrentar a Plantera nesse meio tempo. Ele teria que lutar contra ela de qualquer forma. She turned me to stone. I can't move. We do need to find Chlorophyte. Ah, não acredito. Actually, we're a little bit shy on titanium as well. And we'll just fight this boss. Acredito que ele vai primeiro tentar minerar um pouco de clorofita, que é um minério de nível mais alto do que o titânio. Ele vai usar provavelmente para fazer um arco mais forte. A Plantera, o Sequel Bankai está perguntando como spawna a Plantera. Você tem que destruir um bulbo dela na floresta. No underground, claro. E ele não trouxe uma picareta que consiga quebrar a clorofita que ele queria minerar. Okay, I have a plan. It's a crazy, insane plan, but it will not work either. Oh no, this is really awful. Basically, the worst thing that's going to happen has happened here. Para minerar a clorofita que ele queria fazer, ele precisa de uma picareta de nível acima do Hallowed, que só é dropado pelos bosses que ele queria matar e não deu tempo porque estava de dia. Tô achando que bateu aí um nervosismo de maratona pro Badger. Wow. This has gone great. We got this. Yeah, you're right. We have almost everything we need. We just need to get these mech bosses dead. Dang, I have the lenses. Okay, I have a plan. Don't mind this. If you need a distraction, I've got some donations. Yeah, here. go for it. Go for it. All right, you know somebody named LFQ Soon? Absolutely, yes. Great, because they sent in $500. Oh, what is that? Are you kidding? It's what it says on the screen, man. Hey guys, hey Badger, good luck with the run. That's all he had to say. He gave $500 and he said, "Good luck with the run." Thank you, LFQ. Oh wow! O LFQ doou $500 e falou boa sorte. That is absolutely incredible of you to do. Thank you for the long time support, everybody. It means the absolute. I mean, it's everything to me, really, that everyone has been so kind in this. You know, I set a PB literally 4 hours ago on this run, and I was so excited to have a really good run here. And this isn't necessarily a bad run, but it certainly has gotten a little bit dicey, I would say. Okay. It's going to take a little bit of extra time to do this, but I think that... Badger mencionando que ele tinha batido o PB dele na prática e agora caiu numa run aí que não deu muito certo as coisas logo de cara. I had no idea that this was going to happen. This has never happened in any of our practice runs, to have... no, actually, this is not the right word. To be too slow to do mech bosses, and I actually don't know where we lost our time at. So this might take us a couple minutes to come back from. But I believe. Thanks, Dad. Too kind. This is what I'm saying. If you have never considered coming to one of these AGDQs, you really should. Because if you feel like you're not going to fit in or you don't have any friends here, you totally do. Everyone is a friend here. Most of the people here, right? Like, it's just so awesome. The support is absolutely unreal. Okay. A galera na positividade lá na crowd da AGDQ apoiando o cara. E basicamente ele teve que voltar, ele não tinha muita opção. Ele vai ter que esperar um ciclo de dia e noite. I don't think there's a whole lot I can do to fix this. I thought I had predicted absolutely everything that could go wrong. I spent hours and hours and hours working on these runs and perfecting, just because I was so excited to be invited to AGDQ for the first time. I really poured my heart and soul into this. And the one thing I didn't expect to happen has happened. That's fantastic. Mr. Gamer Shout, you got any more donations for me? Yeah, I think I got ciclo de dia e noite, eu acho que é 5 minutos, um pouco mais talvez, não lembro certo. Não é muito tempo. O sol tá alto no game dele.
Donating during a personal favorite streamer and game could not be a better time. I do this in remembrance of my grandfather, who passed away just over 3 years ago to mesothelioma. Let's continue to defeat not only Moonlord, but cancer altogether. Go Badger! It takes a lot of bravery to get in front of everyone and talk about an experience like that, having a close family member pass away to cancer. But again, that's why I say everyone here is doing good. You're helping out people who really need it. You're spreading awareness for... Na verdade, eu chequei aqui. É 15 minutos do dia, 9 minutos à noite, a duração. But one of it's just raising awareness, just talking about the pamphlet out there is actually really good to look at. E obrigado aí, Thiago, que também comentou no chat, eu vi agora. Considering, your ancestry for what cancers you could suffer from, lots of different things that are really you should look into on the Prevent Cancer Foundation's page. They also, which I found really interesting, give out scholarships to young people who are getting into the field of preventing cancer and doing science and things like that, which is really awesome. The idea that the money that we're contributing here today, helping out someone get an education and build a life for themselves, that is incredible. What a beautiful and fantastic thing for us to be participating in. O Badger tá matando tempo enquanto isso. Ele tá mencionando aí como ele aprecia o trabalho da Prevent Cancer Foundation, que oferece aí bolsa de estudos para quem tá estudando na área de prevenção de câncer e afins. I'm sorry, I really didn't expect for this to happen. We'll be 15 minutes behind, but I think that actually we'll still come in at about an hour, 10 minutes is what we'll end up being at. Because we'll have ele já tá avisando que provavelmente vai passar do estimate, ele tá esperando aí 1 hora e 10 minutos de run. Yeah, go ahead. All right, so we got $25 here from Dr. Dredrewski, fellow Terraria player here, nearly 7,000 hours of playtime in the game so far. Question for the runner. Have you ever done a craftless run through before? 0 crafting allowed. Well, that is an amazing run, and I have seen a couple people do that run. I have not done it myself. It has been on my bucket list of runs to do. Really good suggestion. I think the next challenge run that I'll be doing that's going to be unique and different is going to be doing an engineer-only playthrough where I beat the entire game without dealing any damage to anything. We're only going to use the wiring in the game to deal damage to bosses and kill things like that. So it'll be in the similar vein of the no crafting run, where it's a massive difficulty, but kind of approaching it in a different way. Instead of having no crafting, we're just taking out damage entirely. People are pretty excited for it. I'm very interested to see how it's going to go. Pijama Kawaii pergunta no chat por que ele tá esperando. O que acontece é o seguinte, tem 3 bosses que ele precisa matar que só aparecem durante a noite. O jogo tem um ciclo de dia e noite e ele precisa esperar agora a noite de novo, porque infelizmente ele não conseguiu matar os bosses a tempo. How much effort went into that? I really enjoyed that because you all, the crowd, were so excited to be a part of that, and every knockout, every knockdown, everyone was cheering. It was really good to see. Will you stop quacking? I'm talking over here, please. There we go. All right, I murdered him. Well, it's not my fault. All right, he was being rude. I was having a conversation. So we have like 10 more minutes, I think, until it's nighttime that we can fight these 3 bosses here. Shout, you have any more for me? Keep them coming, man. We're good to go. Nesse meio tempo é esperar as doações mesmo, não tem o que fazer, só ficar conversando. Just as in Terraria we struggle to remove the corruption, crimson, and hallowed from the world, we too fight to strike cancer from our world. Keep up the good fight, both PCF and Badger. Is that a command? That was an exclamation point. So, sorry, I got from the studio. It was a suggestion. I don't think there's no server running for this. So actually, if it was running on a server, we could do that. But I could maybe use a world editor. Someone shoot me. Someone's Discord me a file of a nighttime world. Maybe. Otherwise, we're gonna sit here for a second. Sorry, can you repeat that one for me, Shout? Yeah, so we're not running on a dedicated server. Actually, we're only running on a host and play server here. Maybe we could go into this. Jogando ideias na parede aí, tentando dar um jeito na run dele. O pessoal tentou ali comandos de servidor, mas eles não estão no servidor no momento. Eles estão no host and play. Provavelmente não dá pra fazer isso. Actually, there was some folks were making a joke that there's sometimes runs just don't get completed, and hey, this actually might work. Provavelmente ele vai hostear um server agora para poder usar comando de servidor para mudar para noite e poder lutar contra o boss dele. I'm hoping not to be that person. You got this, man. Yeah. What was the command? If I can do a command here.
I can't type seemingly for some reason. Yeah. I heard some suggestions from the crowd actually. O Deku-sama nem é questão de demorar pra pensar nisso, é que isso aí invalida a run dele também, né? Não vale pra leaderboard nem nada, não é o ideal pra se fazer, mas nessa situação foi o que eles encontraram. Hi everybody, how's it going? Another donation, man? Yeah, go ahead. Yeah, all right, we're chilling. I got a $100 anonymous donation here. Yeah, man. I can't. Sorry, I blow away every time. I can't believe it. Big props to Badger for bringing an amazing vibe to the run. We have to wait for nighttime. Better create some more donations to read. Pra quem tá chegando agora e não tá acompanhando o que rolou, o Badger nessa run ele precisava ter matado 3 bosses enquanto ainda tava de noite no mundo dele. A noite tem uma duração de 9 minutos, ele não deu tempo por causa do RNG pra dropar itens. Aí ele acabou tendo que esperar agora todo um ciclo de dia de novo, que leva tipo 15 minutos de basicamente perda de tempo. 192.0. Because actually, no, I can't check. Actually, hold on. Oh wait, actually, I need to stay in game because we're running down time there. This is amazing. Everyone is trying to help out here. The studio is trying to help out. We're all trying to find. People are looking up commands over here to try to see how we can fix this. I've got donation comments trying to help out. Yeah. we got $10 from Citizen Trey. What about the enchanted sundial from a wooden crate, Badger? Great suggestion. The problem with the enchanted sundial is that it actually progresses time so quickly. It only goes to the next day. So rather than having enough time to kill the mech bosses, we would just skip the nighttime. That's a great. Someone has very good game knowledge to think of that actually. Yeah, I don't know the IP to connect to in order to here. Let me relaunch this. So everyone has been super kind during AGDQ, including the studio. Everyone involved has just been so fantastic. The fact that I'm not kicked off stage right now is a pretty good. Yeah. This taskbar is the way. Open that and type local. Oh. Okay, too fast for my britches here. Well, that's correct. Yeah. Should be. Well, let's check that server and we'll see. No, it would tell me we were connecting. Yeah, is that okay? Yeah, let's reset the server. Hey, this is a group speed run now. Everyone's getting involved. Yeah, and the energy is still high too. I appreciate that. I didn't know you had a crowd control incentive. Here we go. Acho que ele conseguiu setar o server dele ali pra usar comandos pra pular pra noite e poder concluir a run, pelo menos. What was the password? Did anybody see the password that I typed in? Are you kidding me? It was a 3 zeros? All right, you got it. I'm on it. 1, 2. Hey, okay, great, we're doing it. All right. Conseguiu usar o comando pra pular pra noite. Agora a run continua. Yes. This is world record pace, by the way. We got this, no problem. Is the timer still on? Are we still doing this? Pra vocês terem uma noção do tamanho do azar do cara, esses 43 minutos que ele tá chegando é atualmente o PB dele na leaderboard, segundo colocado do mundo. Agora sim, spawnar os 3 bosses e matar eles usando o dedo do Storm Bowl. Eu acho que ele não conseguiu dropar Icor. Às vezes quando você tá nessa rota, se você passar pela Crimson e conseguir dropar um item chamado Icor, você consegue fazer um item não, na verdade, uma munição que diminui a defesa do inimigo. E aí ele usaria pra acelerar ainda mais essa luta, mas me parece que ele não tem isso. Obviously, because they're the mechanical bosses. I'm expecting in 1.4 there's going to be some new bosses. Oh, wow, poor Destroyer. The Destroyer actually has the most HP of any enemy in the game, which is crazy, but he's vale notar o Destroyer, que era aquela minhoca de ferro passando ali, é o inimigo com mais HP. Foi o primeiro que morreu também, porque ele tem uma área muito grande para tomar dano das flechas que caem.
and then we'll have a cultist fight, and then it'll be finally the Moonlord. So we'll only be Depois que ele matar esses bosses, ele vai finalmente dropar a Hallowed Bar, que ele pode usar pra minerar a clorofita na floresta, que ele vai usar depois pra fazer um arco e flecha mais alto nível, que ele vai usar pra matar a Plantera, o cultista, e finalmente vai pro último boss, que é o Moonlord. Good thing that the studio is here. I shout out to you all for coming over and helping with that. Boom, this is it. I love that crowd response to the studio because yeah, they really do a lot of work. Like a ton. What? This was hosted play. Shouldn't be a password. Are you kidding? Okay. Try 3 zeros again. Yeah, you're probably right. That's probably what the password is, but okay, we're good. Oh yeah, some of them, I mean, this is a long event. It's seriously long. And some of them are putting in really long hours to make sure everything is absolutely perfect. I want to say thanks to the Hobbs again for an awesome interview. Agora ele vai ficar se transportando para chegar até a Underground Jungle, que é esse bioma de floresta subterrânea aí, que é onde você pode lutar contra a Plantera e minerar a clorofita que ele precisa. Aquela florzinha cor-de-rosa ali é o bulbo da Plantera, é ele que você tem que destruir para summonar o boss. Mas ele ainda precisa setar aí as coisas para duplicar a clorofita e fazer um arco melhor para ele. Duff perguntando se o teleporte é aleatório. Sim, é. Ele tá usando uma poção de teleporte aleatório. Just the level of detail and the energy that everyone puts into every single aspect of this event really goes to show that they really truly love doing it. These freaking bees. Not the bees, my eyes! Oh, I have a Splunker potion. That'll help a lot. Really a ton of energy that's put into us. And I know so many of them are going to be absolutely exhausted at the end of this event. And they love it. They want to keep doing it. They want to do... Hey, look, Terra. They want to keep doing it. Ele achou outro bulbo da Plantera e não achou a clorofita que ele precisa. And I truly believe this is because they're good. They're good people. They wanna... Notem ali aquilo que eu mencionei antes, de que as Holy Arrows que ele tá usando são boas para iluminar o caminho e procurar coisas. Essas estrelas cadentes que caem, elas atravessam blocos até certo ponto. Então você consegue ver o que tem no meio das paredes. Alright, sounds good. Let's go 505 Games and Mr. Game Theory. No. Sending in $500. Essa é bacana. A 505 Games, se eu não me engano é a publisher desse jogo, acabou de dar uma doação de $500 também. So 505 Games is the publisher of Terraria on Xbox and other consoles. I think PS4. O nome em inglês é Chlorophyte. Traduzir seria clorofita, Thiago. To charity, to this run, and see, this is why I had to say earlier that the Relogic and the members of the development team for Terraria are so active in their community, so kind. How many other game developers have come out and actually supported their runner running their game? I imagine some. But not as many as maybe should be supporting their runners. Relogic takes active feedback from me. They listen to what I have to say on balance and things like that. Enquanto isso, o Badger, além de procurar clorofita, tá elogiando aí a atitude da Relogic, que é a dev do game, em relação à comunidade de speedrunning, né? Eles escutam sugestões do pessoal que joga e tal. They put their souls into it, and it matters a lot to them what the game looks like and what it feels like. And it's actually really cool to have that. A gente tá elogiando também o fato de eles terem lançado os updates de graça, coisa do tipo. Maybe less than should. Developers out there don't necessarily listen to the people who are playing their game because they have their own ideas for what they want to do. Did I not pick up that chlorophyte? No way. Not like this. My inventory was too full. Ele passou pela clorofita que ele precisava com o inventário cheio e não pegou o minério que ele precisava. Tá voltando lá para encontrar ela de novo. Ele já tava lá com o setup todo para duplicar ela e preparar o arco e flash que ele queria. I think we're just in a bad spot in the jungle right now for chlorophyte ore. So this ore is a ore that only spawns in hard mode, and it spawns sporadically, very much like Plantera bulb. Finding it can be very difficult sometimes, and it can be very easy sometimes.
There is. I'm not an extremely experienced speedrunner. I'm definitely willing to admit that. So I haven't speedrun very many games. So I don't know exactly how intensive the RNG in Terraria is. But it feels pretty tough sometimes. It can be a little bit cruel. Oh, come on. Cooler fight. Okay, there's one. We had two earlier, there's two. Okay, we're good to go. No problem. Ele conseguiu dropar, ele precisava de 2 de Chlorophite para poder fazer a duplicação. Producers aren't going to have to come over here and help me with commands or anything. Anything like that. Okay, we picked it up this time. Good, fantastic. Kojiro perguntando qual é o tempo a ser batido. O estimate é 1 hora. O personal best desse runner é 43 minutos. Ele já passou do PB dele e tá um pouco longe ainda do final. O ideal agora é que ele consiga terminar a run antes da AGDQ ter que matar a run. And it's very rarely crashes. I've played for thousands of hours and I've had such a good experience with this game that. Aliás, se eu não me engano, ele já bateu o PB dele de 43 minutos, mas ainda não foi postado na leaderboard. There's a lower difficulty setting, normal, that we're on right now. Actually, that is totally doable by children. Lots of children actually play this game, so you could pick this up for your son or daughter, and they would love the heck out of it. Agora ele vai ficar craftando vários Chlorophyte Shotballs, que é um arco e flecha, na tentativa de pegar um com um modificador muito bom, que seria o Unreal. Os modificadores nesse jogo, basicamente, quando você constrói uma arma, faz o crafting, ele tem uma chance aleatória de cair com um modificador, que pode ser bom e aumentar os stats da sua arma, ou ruim e diminuir. A little bit of time. I want to say a couple minutes, but just glory. Okay, come on. Staunch, not what we want. E o RNG trollando ele agora também, não tá dropando o arco com o modificador que ele queria. Godly ele pegou, não é o melhor seria Unreal, mas ele vai se satisfazer com isso e seguir aí. Destruiu o bulbo da Plantera, vai spawnar o boss. So here's Plantera. Hopefully you can hear the awesome music playing over the sound of my holy arrows being fired. She's a really fun boss. Whoa. I didn't almost fall to my death there. She's a really fun boss. She has 2 different stages. This stage where she fires homing projectiles and has a couple ads in the fight that are homing. We're just going to pull her toward the next boss fight, so we can do that boss fight very quickly afterwards. That's why we're not doing a ton of damage to her, just because we want to move at the same time. Uma coisa a notar, tem uma stretch um pouco mais segura, que seria montar de novo aquele setup de invulnerabilidade aí na jungle para essa luta. O que demoraria um pouco mais, mas seria mais seguro. Por outro lado, ele também pode ir aí tentando arrastar a Plantera na direção de onde ele quer ir depois, que é pro templo que fica dentro da jungle, que é onde ele precisa pegar como é que chama? Basicamente ele precisa pegar o item que vai summonar o próximo boss, que seria o Golem. Ah, não, é Plantera com PL. Aí, matou a Plantera. O próximo passo agora é chegar no Jungle Temple e pegar o item para spawnar o Golem. Uma vez que você mate o Golem... Isso, o Solar Tablet ali, o Thiago me ajudando no chat. Uma vez que ele pega esse item, ele vai spawnar o Golem. Você precisa matar o Golem para poder finalmente ir atrás do Moonlord, que é o último boss. Alright, remove that guy. No, I'm just kidding. I'm just joking. Security! Get this guy out of here. I'm a little bit lost in the jungle right now. I need to re-find my place. Hopefully I don't accidentally spawn Plantera again. Too bad. Aliás, correção. O item que invoca o Golem é a Lizard Power Cell. So you can generate... Oh, I see where I'm at. You can generate a new world, and it'll be a totally different world than you played on last time.
But there's also seeds as well. So if we all go generate the seed 1, 2, 3, we'll all get the same seed. We actually play on the same world. It's sort of like Binding of Isaac seeds in that way. This is a seeded run, so I know a majority of the map, but the maps are so massive that you can't really know the entire thing. The procedural generation functionality. O Amethyst pergunta no chat se ele não fez o boss da Lua. O boss da Lua seria o Moonlord, ele vai ser o último boss. Bom, essa estrutura marrom aí acima da tela é o Jungle Temple. Ele vai usar os atuadores que ele pegou com a mecânica para abrir um buraco na parede que ele não conseguiria minerar geralmente para poder retirar o spawner do boss de lá de cima. It's got new enemies associated as well, and we're just gonna skip it all. We're not gonna do any of it. We're just gonna kill the boss real fast and move on by using a little bit of a weird trick here with actuators. Eu não sei agora se ele vai usar os atuadores para entrar e vai lutar contra o boss lá dentro ou se ele vai arrastar o boss para fora lá no local aberto. Tem ambas as opções aí. Thank you so much. It's you all, honestly. I get that a lot. Thank you for your enthusiasm. You all make me enthusiastic. It's really the community that feeds the energy to me that makes pegando a Power Cell para summonar o boss, e ele vai fazer isso lá fora mesmo. Esse boss é o Golem. Novamente ele usa o setup de vulnerabilidade ali, saltando com a Slime Saddle em cima dos manequins. Easy boss, but makes me feel better about just life in general. So many different people give me positive energy. It's funny to hear back that you're excited for my pods. Good, I'm glad. It's a positive feedback. Novamente, com invulnerabilidade, o W Stormbow, as boss fights são bem fáceis, na real, sem muito segredo ali, só parar e ficar batendo nele, sem nenhuma preocupação. Yeah, if you're motivated, you can do anything. Not literally do anything, you can't fly. O próximo passo agora é matar o Lunatic Cultist, que é um inimigo que spawna na porta da dungeon, na superfície. E matar o Lunatic Cultist iniciaria o evento do final boss, que é o Moonlord. Antes disso, ele vai fazer um setup que tira vantagem do limite no número de mobs que podem ter no jogo para evitar que o evento do Moonlord aconteça como deveria. Em geral, o evento do Moonlord funciona assim. Você mata o Lunatic Cultist, ele spawna 4 pilares, se eu não me engano. Esses pilares você tem que ir lá e destruir. E aí sim o Moonlord spawnaria. Usando ali aquele pato que ele pegou no começo do jogo, eu mencionei que era importante, ele vai trapacear essa parte do jogo e evitar que os pilares spawnem. O jogo vai checar, os pilares não vão estar lá e ele vai achar que é hora de spawnar o Moonlord, pulando aí uma boa fatia do endgame do jogo. Can I follow up on that positive energy you were mentioning? Because I got a donation here from the Swedish Ace. Badger, your positivity during your interview turned this into a must-watch run for me, and your constant optimism during what could have derailed everything has earned this donation to your choice of incentive. Keep up the positive energy. So they're going to know your choice of incentive. Ele tá aguardando que um inimigo apareça ali na porta da dungeon, né? O Cultist. What is going on? Thank you. So $500. It's so much to give, really. And the people who are giving these amounts, they're not rich, right? They're just have so much kindness in their heart. We're just waiting for these enemies to spawn here. They should spawn. They just have so much kindness in their heart, so much generosity. Mais $500 aí do The Swedish Ace. Thank you for doing good, because you were doing good for other people in your life. Doações de grande porte acontecendo agora. O site também com uma doação de $500. It's a beautiful thing. Come on, please show up for me. I'm begging you here. A little bit of RNG in these runs. A tiny bit. O Duff F pergunta se os dois últimos bosses só dão spawn à noite. Não. O Lunatic Cultist ele dá spawn na entrada da dungeon independentemente, é um tempo depois que você mata o Golem. E o Moonlord ele dá spawn depois que você destrói os 4 pilares. Embora os 4 pilares a gente vai trapacear e pular eles, então não vai precisar fazer essa parte. It's incredible to be here to have this chance, this opportunity. Come on. Just 2. So, I would say 15 minutes. What's our time right now?
no! I'm gonna delay the AGDQ even further. Okay, we're all we need to do is have this boss show up. We're just waiting on it. We've killed Golem. It should show up, no problem. More donations? Never had an issue with it previously. You got any more for me? Shout. Yeah, man. Let's go with $100 from Vixen Defia. Hey, Badger, nice to see you on GDQ. Here's $100 for you to choose where it goes. No push-ups needed for these. As all AGDQ, this is the annual donation for my uncle. We lost years ago on Christmas to melanoma. Here's hoping that we can make sure no one else has to suffer for this loss. So tough to share those details. Honestly, it really is. I'm proud of everybody who will go that far to talk about things that have, I mean, very, very painful. Again, I want to encourage you to go check out the pamphlet that Prevent Cancer Foundation has brought over and see about ways to prevent. Pra quem tá aí em dúvida do que tá rolando, o Badger continua aguardando que spawne o cultista. Eu não tenho certeza se bugou o spawn dele ou se ele leva um dia pra spawnar. Eu creio que não leva um dia inteiro pra spawnar, mas é um set a monte de time aí. Oh, Sundial is actually a great idea. Do we have wooden crates on us? Who's speedrunning here? Is it me? No. It's you guys. Wait, no, I just closed Terraria. Hey, you guys are great. I love you. Falando em nervosismo aí, ele fechou o jogo sem querer. Going as planned, obviously. Definitely great. Okay. Sundial, do we have wooden crates? We'll see. If we do, then we're good to go. Yes, we do. Yeah, we did have a sundial earlier. Yeah. We have 32 chances to get a sundial. 5 chances. Okay, we have no more chances. Yeah, we'll do. I know. Hey, I'm speedrunning here. Okay. You guys, do you want to come up here? You can hold the mouse. O Branks pergunta se na AGDQ alguém ripou o run. Nessa AGDQ eu não vi nenhuma. Enquanto isso, vamos continuar aqui no chat porque não tá rolando nada. O Eglibis pergunta pode explicar o uso dos patos. O que acontece é o seguinte, ele tá usando os patos, ele fez ali todo aquele setup com as estátuas para spawnar patos. A ideia de spawnar patos é que ele chega no limite da quantidade de... Não. Caramba, o cultista ainda não spawnou. The producer teams right now are just like, oh, this guy, he said it was going to be fine. 1 hour time estimate. My PB is 43. Just putting it out there. I'm not awful. I'm just mediocre. Shout out to Max Superpower, who's a current world record holder and actually Caramba, eu não acredito nisso. Sort of pioneered this type of run. They still aren't there. We've killed all the requirements. I actually don't understand why they wouldn't be there. Golem is dead. We have a Lizard pickaxe. Eu não sei o que rolou aí, mas ele já chegou no estimate dele, nem sinal de aparecer o cultista ali. Okay, well, this is you want to listen to some ducks? Can I get a donation in while we're waiting? Hit it up. Yeah. All right, so Lizard Eats Flies sent in this little donation for $1,000. What is going on? Man, they're just coming in. What is that? Stop. You're crazy. Importantly, my one for the night, the comment is honk. Bom, acabou de rolar uma doação de $1.000 que dizia apenas honk. $1,111 from Xanthian. What? Badger, your positivity is unending. I don't know either of these people. Wife and I are snuggled up watching you play one of our favorite games on our anniversary. Keep it up and spread the PMA. Oh, that's amazing. Thank you so much. Hey, Slimes. Wow, this is an extremely rare item. Cool. Hey, Speedrun. We did it. Slime staff. Okay, that's good. That's fine. Okay, well, all right. Here's what we're going to do. We're in a speedrun of a different type right now. I just got word from the studio that we have 5 more minutes to fight Moonlord and kill him. So we're going to cheat. I'm just going to spawn in. Don't laugh. It's not funny. All right, well, it's a little bit funny. Hey, yeah, that's what I'm talking about. That's the energy. Acho que o Badger aceitou a derrota ali e vai usar um cheat para spawnar o inimigo que ele precisa que apareça.
even if you're not here, you're still supporting just by watching. So it's a really cool thing for you to do. Okay, all right. So we're just gonna spawn this guy in. Maybe we can slash butcher him. Okay, we're back to this game here. Okay, this is fine. All right, I've got. Let me know when I have a 3-minute time. Okay. Okay, who do I want to say? Okay, I specifically want to say thank you to Andrew and Whitney. They're some really close people in my life that have helped me in ways they actually don't even know. They have really gone above and beyond to allow me to do things. They're actually part of the reason that I can quit my full-time job and start doing this for a living. They're actually the developers of... Actually, don't even know how to spawn commands. Help? How do I spawn a boss, guys? Oh, no. Did you guys see the Martians are invading? Oh, no! This is going extremely well. No, it is such a cool fight. You have to see it. Ele queria spawnar o boss, não lembra o comando. E pro azar dele ainda vai acontecer um evento aleatório que acontece no jogo, que é uma invasão marciana. Esse evento ele acontece quando um mob que passa na camada alta de atmosfera vê ele e foge. E aí começa uma invasão com inimigos temáticos de alienígena aí. There has to be a spawn. Anybody got anything? I believe. No! Mini boss! This is the Wyvern. They're very... yeah. Okay, bom, nesse meio tempo vocês acabaram de ver o Wyvern. Ele é um inimigo que dropa Souls of Flight, que é usado para craftar asas. Você pode voar nesse jogo, né? Say again? Anybody got anything? Producers, you got anything? Actually, okay, so the number one thing I wanted for my run is to be memorable. Nobody's gonna forget this run. Bom, como o Badger diz, o que ele mais queria é que a run dele fosse memorável. E ninguém vai esquecer isso aí. Thank you so much, everybody, for... Mas é muito azar. That's not a command. Who said that? Doesn't work. Spawn? The spawn didn't work. Yeah, I tried that one. Get, all right, let's go to Wikipedia. You guys down? I don't think there's Chrome in this. Do I have to use, like, Bing? Spawn boss 100? I heard. Hi, Wyvern. Yeah? Wait, hold on. Spawn boss 100? And MLB. Okay. A mob. Yeah. Spawn mob. Spawn mob, one word. Slash spawn mob. Eu estou perplexo aqui, galera. 3 zeros. Whoever said 3 zeros, you killed me. You absolutely killed me. Can I get a time from producers? Say again? In quotes? Okay. Wait, does it need a slash or not? It does, okay. Hello, Darkness. Ele ainda tá tentando achar o comando que spawnaria o Moonlord, que é o último boss, pra ele pelo menos poder mostrar o último boss pra galera. Não está rolando. Muitas sugestões aí da plateia, nenhuma tá funcionando. Getting more donations for me? That would be a good time to read donations. Did I say that? I got a few if you want them. Yeah, hit me with it. Okay, let's try Xana here. Nice run, Badger. This has been so much fun because of your positivity. That was $500. Uma doação de $500 elogiando a positividade do Badger. Probably inspired by Rue6's $500 donation. $500 train, anyone? What? No, that's crazy. A galera pedindo um train de doações de $500 ali. Your studio, right? What Studio just said to me is that we should call you Badger the Moneymaker. Seriously? That checks I'm not even doing a speedrun at this point. Well, look at this guy right here. But we got another one here. Another $500 for Felix. Pra galera que tá perguntando no chat o que aconteceu com a run, basicamente deu errado a essa altura. É que ele não conseguiu, o jogo deu algum problema e não conseguiu spawnar um mob que era necessário para progredir. Ele simplesmente não spawnou. Eles vão ter que matar a run, né? Não deu.
But definitely check out Terraria. It's $10. Thanks to everyone who was here. Again, thank you for doing good in people's lives. It's absolutely incredible. E nesse meio tempo ele agradeceu aí pra galera que tá fazendo bem, doando pra caridade, e a run tá morta, galera. Aperta F aí pra pay respects e segue o jogo.